continuar então as nossas exposições no Breve Catecismo de Westminster, onde nós estamos estudando agora a lei do Senhor. Estamos estudando especificamente o segundo mandamento. Já vimos semana passada o que é esse segundo mandamento. E hoje a pergunta diz o seguinte: o que proíbe o segundo mandamento? E a resposta é: proíbe adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Um texto que a gente usa para isso, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, e sejas induzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Êxodo também, interessante notar: para que não vos corrompais e façais alguma imagem, mesmo para lembrar de Deus. Êxodo capítulo 32 diz o seguinte, verso 5: Arão, uma história conhecida, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. O episódio onde Moisés está no monte recebendo a lei, e Arão recebe ouro e faz os bezerros de ouro. No verso 8 diz o seguinte: depois ele fazer os ídolos, depois ele proclamar, como nós vimos semana passada, tudo no conforme, havia uma similaridade com o culto verdadeiro, tinha um altar, amanhã será a festa do Senhor, e o versículo 8 mostra o caminho que a idolatria leva. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Por fim, Atos capítulo 17, verso 29, que diz o seguinte: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata, de pedra, esculpida pela arte e pela imaginação humana. Lembrando que nós lemos em Deuteronômio: nenhuma imagem foi vista. Então toda imagem que seja colocada como uma imagem de Deus é uma imagem de arte, de imaginação humana, que não pode abranger, que não pode nos fazer ver de fato quem é ou como é o nosso Deus. E vamos ver também a pergunta 52, que diz o seguinte: quais são as razões anexas ao segundo mandamento, que são, no caso, os versículos 5 e 6. Essas razões anexas são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. Êxodo 34, 14 diz o seguinte: jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Vamos orar? Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir pela misericórdia do nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Nos auxilia, Senhor. Nós somos muito ligeiros para cair na idolatria. Nós somos muito ligeiros para criar ídolos em nossos corações, para usar a nossa imaginação para a tua pessoa e te limitar, te enquadrar nas categorias de conhecimento que nós compreendemos ou achamos que compreendemos.
Senhor, que nós possamos entender de uma vez por todas que Tu ordenaste a forma de Te adorar, a forma de culto que Tu aceitas, e Tu deixaste isso expresso, e Tu tens o direito de fazer isso, porque Tu és soberano sobre nós. Humildemente, portanto, nós pedimos por graça e misericórdia, pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio, que Tu possas trabalhar em nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra, guardá-la e praticá-la no auxílio e na força do Teu Santo Espírito. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos olhando a primeira tábua da lei, que trata dos mandamentos com relação ao Senhor nosso Deus. Já vimos a respeito do objeto de culto, de quem recebe o culto, que é Jeová, nosso Deus, nosso Senhor. Hoje nós vamos continuar observando os meios de culto, a maneira como nós devemos cultuá-lo. Esses primeiros mandamentos, eles se referem então ao culto a Deus. A primeira tábua da lei, ela fala diretamente do culto a Deus, quem Ele é e como Ele deve ser adorado. Ele nos instruiu quanto à forma de adoração que Ele deseja, e não é só um desejo que Ele deixou ali como uma dica, mas é que Ele ordena, as formas que Ele aceita. Ele não aceita sugestões, Ele não aceita nada a menos, e Ele também não exigiu nada a mais. Na semana passada nós vimos que a idolatria, ela é um pecado que se apresenta comumente de duas formas, e a gente geralmente entende ela apenas de uma forma. A primeira forma que ela se apresenta, que é a mais comum, é a física, é a forma material. Nós não devemos representar a Deus, nem o adorar por objetos materiais. Eu nem vou entrar no mérito aqui de nós termos um falso Deus, porque toda imagem leva um falso Deus, mas ter um falso Deus, um Buda da vida, e você ter uma imagem dele, eu não estou entrando nem nesse mérito, estou entrando no mérito de você fazer qualquer tipo de representação do nosso Deus, para tentar compreendê-lo, para tentar ter contato com Ele, para tentar adorar a Ele através dessa imagem, como foi o caso do que aconteceu com os israelitas enquanto aguardavam os mandamentos, né? Eles fazem um bezerro de ouro para representar Yahvé, mas isso já foi suficiente para que eles todos se perdessem e para que houvesse uma grande matança naquele dia, porque o Senhor é zeloso da sua glória. Nós estamos muito acomodados, nós estamos muito tranquilos, nós estamos achando porque a mão do Senhor não tem pesado de maneira mais visível, mais forte, mais impactante nos últimos tempos, que Ele está de braço cruzado e está aceitando qualquer coisa. Toda forma de culto é válida, tudo que a gente faz é bom, o que importa é a sinceridade, e não é bem assim. É o mesmo Deus, e o mesmo Deus zeloso da sua glória. A segunda forma de idolatria que nós vimos é aquela sensorial, a sentimental, a emocional, e se mostra nas formas de culto não autorizadas pelo nosso Deus. O culto nosso é avivadinho, o nosso culto tem teatro, o nosso culto tem dança, o nosso culto tem aquilo, tem aquele outro, a gente faz isso, não foi ordenado. A partir do momento que não foi ordenado, é proibido, ponto. É assim que nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras. Devemos compreender hoje duas coisas. Primeiro, Deus nos deixou regras detalhadas, estabelecendo como ser adorado. Ele deixou essas regras detalhadas. Portanto, nós encontramos nas Sagradas Escrituras os princípios acerca do culto divino. Ele não deixou aberto para que nós pudéssemos fazer aquilo que o nosso coração deseja, ou para que nós pudéssemos nos reunir e fazer um brainstorm e olha, o que a gente podia fazer, quem sabe se nós fizéssemos uma dança e com
uma bateria assim, umas luzes, isso ia glorificar muito o nosso Deus. Ele não deixou dessa forma, essa liberdade. E esse tipo de coisa acontece quando as pessoas desprezam as Sagradas Escrituras. Quando as pessoas, ao invés de olhar para a revelação de Deus, para ver o que Deus de fato exige, elas olham para dentro do seu coração corrompido e fazem o que o seu coração deseja. Então esse culto, ainda que seja dito que é um culto a Deus, na realidade é um culto ao próprio homem, é um culto ao próprio ego, é um culto à própria pessoa. Segunda coisa que nós devemos compreender, esse princípio bíblico sobre o culto é que a única forma correta e aceitável para a adoração a Deus é a forma determinada para Ele, revelada na Bíblia, e que não pode ser alterada, nem diminuída, nem acrescentada por homens. Assim como no prefácio lá do Decálogo, dos 10 Mandamentos, nós encontramos Deus falando o porquê que Ele exige a obediência, a saber que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Preservador e que Ele é o nosso Redentor. Nos versos 5 e 6 deste mandamento, Deus anexa mais razões para estimular a nossa obediência. Essas razões que Ele anexa são 3. As razões lá quando Ele diz que é Deus zeloso e que vai visitar a iniquidade de quem for idólatra na 3ª e 4ª geração e vai a milhares exercer misericórdia. Essas razões anexas são, em primeiro lugar, a soberania de Deus sobre nós. Talvez um dos termos mais judiados, mais vituperados nas igrejas hoje. Soberania de Deus. As pessoas não falam na soberania de Deus, e quando falam, geralmente é uma soberania totalmente estranha ao que a palavra de fato significa. É uma soberania lapidada pelo coração enganoso do homem, que já limita essa soberania e já tem um molde específico do que essa soberania abrange. E geralmente, essa soberania, da perspectiva humana, ela abrange muito pouco, ela limita Deus, coloca Ele numa caixinha. Então, em primeiro lugar, a sua soberania sobre nós. Depois, em segundo lugar, o seu direito de posse. Nós pertencemos a Deus, não é Ele que nos pertence. Ele é Senhor, nós somos servos. Então Ele tem posse sobre nós, Ele tem direito sobre nós, Ele é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Em terceiro lugar, o seu zelo pelo seu nome, pelo seu santo nome. Aliás, nós vamos ver a respeito disso um pouco mais na semana que vem, quando nós entrarmos no terceiro mandamento. O zelo de Deus pelo seu nome e pelo culto que Ele aceita, que Ele deseja receber, porque está tudo interligado. A sua soberania tem que ser adorada, cultuada de uma maneira que exalte a sua soberania, de uma maneira que exalte o seu direito de posse sobre nós e de uma maneira que exalte o seu santo nome. Perdão. Os princípios bíblicos, então, sobre o culto, têm a sua base nessa soberania de Deus sobre todas as esferas da vida. A soberania de Deus abrange todas as esferas da nossa vida. A soberania de Deus não se dá somente quando nós estamos na igreja. A soberania de Deus não ocorre somente quando nós estamos lendo a Bíblia. Mas toda a nossa vida, tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, está debaixo do grande Deus, está debaixo da soberania dEle. O direito de posse e o zelo pelo seu santo nome e culto encontram base também na soberania dEle. É por causa da soberania de Deus, por Deus ser quem Ele é, ter o poder que Ele tem, que o seu nome é grande, que o seu culto deve ser feito como Ele deseja. É por Ele ser soberano sobre todas as coisas que Ele tem o direito de posse sobre nós. A soberania de Deus, então, é o seu governo e a sua autoridade suprema e absoluta sobre toda a criação. O homem carnal, o homem natural, ele geme debaixo do conceito de soberania. Ele não suporta o conceito de soberania. Ele se aflige, ele se desespera
com um conceito de que há alguém soberano sobre a sua vida e que nós não temos direito algum a nada. Tudo que recebemos, tudo que temos, recebemos. E tudo que recebemos, recebemos por misericórdia. Sejam bênçãos, sejam tribulações. Os irmãos lembram que eu comentei já algumas vezes do exemplo que os puritanos nos davam quando eram afligidos por males, por doença, por morte, por que quer que fosse. A oração que eles faziam era algo mais ou menos: Senhor, se essa tribulação, se esse problema, se essa dor, se essa doença, se essa morte vão me transformar mais adequadamente à imagem do Teu Filho, muito obrigado, continua, aperta mais, judia mais, faz o que tiver que fazer para que nós possamos ser modelados à imagem do Teu Filho. É muito diferente do que a igreja, a autoproclamada igreja diz hoje. Nós não aceitamos, nós rejeitamos dor, nós rejeitamos problema, nós rejeitamos tudo, nós não aceitamos, nós cancelamos. Eu cancelo esse decreto em nome... Essa é a diferença. Por isso que os puritanos eram gigantes. Por isso que homens como Packer, como Lloyd Jones diziam que os puritanos eram como o Himalaia, como o Everest, e nós somos vales, somos pequenininhos, porque nós não compreendemos essas coisas da maneira como eles compreendiam, e aí não somos beneficiados como deveríamos ser beneficiados. Mas mesmo assim, Deus continua sendo soberano. Veja, é muito comum hoje uma forma de idolatria em que o homem, a criatura, e não Deus, o Criador, mas o homem, ele é soberano. Deus hoje ele é limitado nos púlpitos. O Deus que é proclamado nos púlpitos é um Deus pequeno, é um Deus emasculado, é um Deus diminuído, é um Deus selecionado, como, perdoe-me o exemplo, mas como se fosse uma tangerina, e os pregadores escolhem um ou outro gomo e apresentam aquele um ou outro gomo. Eles dividem os atributos de Deus a seu bel prazer e separam esses atributos de Deus um dos outros, como se isso fosse possível, e apresentam isso. E aí você encontra: não, eu gosto muito de fulano de tal, porque ele mostra para nós como Deus é amor. Mas aquele Deus é só amor, e aquele Deus não é justiça nunca. Claro que o contrário disso também é errado. O outro fulano apresenta um Deus que é só justiça, ele não tem amor. Deus não pode ser separado em seus atributos. Ele tem que ser exposto, como a Bíblia nos ensina, nos apresenta e nos revela que Ele é. E esse Deus que vai nos ser apresentado biblicamente, o que Ele é? Soberano, totalmente justo, totalmente santo, totalmente amor. Ele não pode ser dividido em nenhuma dessas características e você se agarrar naquilo que você mais gosta, naquilo que menos te agride. Então Deus ele é limitado nos púlpitos, Deus ele é limitado nas orações. As orações que são erguidas em nome de Deus, elas são, eu não sei dizer já se são heresias ou se são puras blasfêmias, são coisas horríveis. Tem orações que você às vezes ouve alguém fazendo, que você começa a pensar assim: meu Deus, eu queria que tivesse um Ctrl Z na vida, eu queria desouvir isso, eu queria ter chegado mais tarde, ou não ter o desprazer de ouvir isso que foi elevado como uma oração, e que as outras pessoas ainda disseram: amém, seja assim, seja feito desta maneira. É terrível. O nosso Deus hoje ele é limitado na academia. Quando eu digo academia, não é na academia de ginástica, é nas universidades. Os cursos de teologia influenciados por liberalismo, influenciados por iluminismo, influenciados por marxismo e todo relativismo e todos os ismos asquerosos que se encontram no cristianismo, que tentam sugar a energia do cristianismo. Então Deus ele é diminuído. As pessoas escrevem livros, teses, diminuindo a Deus ao invés de engrandecê-lo. E como ideias têm consequências, aquilo que um dia é proclamado, é ensinado numa academia, com o tempo aqueles alunos vão estar em campo trabalhando, e com o tempo aqueles alunos vão estar ensinando para outras pessoas. E aí quando isso vai se desenvolvendo, e como a gente sabe que as coisas boas
elas, quando vão se perdendo um pouco, elas deixam de ser boas. Agora, as coisas ruins, quando elas vão se perdendo na atmosfera ruim que elas tinham, elas vão ficando piores. E aí o ensino, quando vai chegando nos púlpitos, ele vai piorando cada vez mais. E os livros que vão sendo escritos a respeito dos livros que diminuíam Deus, vão tratando de um Deus cada vez mais afastado, cada vez mais diferente, contrário ao Deus das Escrituras. Na literatura, então, Deus também é limitado. Nos cânticos, talvez nada mais terrível do que os cantos. Os cânticos da igreja hoje, eles denigrem Deus, eles humilham Deus, tem verdadeiras blasfêmias que são cantadas, e você vê as pessoas expressando aquilo, chorando, tremendo, com talvez toda a sinceridade do mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: toda lágrima sincera que for derramada num canto do tipo que diminui Deus, não serve para nada, absolutamente nada. Deus não está preocupado com a sinceridade no erro. Ele não aceita ser exaltado de qualquer maneira. Homens réprobos, eles falam hoje com áreas de espiritualidade sobre um Deus limitado, um Deus pequenininho. Você vê pessoas defendendo ideias e conceitos de Deus que são absolutamente absurdos. E essas pessoas com um linguajar às vezes enfático, mas geralmente mole, prazeroso, meio pele de pêssego assim, falando muito no amor, na compreensão, na caridade, eles vão enganando os incautos. Porque aí você pega do outro lado alguém falando firme, alguém falando que, olha, Deus é amor, mas Ele também é justiça, e Ele não aceita qualquer coisa. Aí você pega do outro lado, Deus, Ele compreende, Deus é tão grande e glorioso, que Ele entende o mais profundo do seu coração, e aquilo que você devota a Ele, Ele aceita. E falam isso com um ar todo bonitinho, e as pessoas, é verdade, olha como esse cara fala de fato de um Deus grandioso. Não, meu querido irmão, ele não está falando de um Deus grandioso, ele não está falando do nosso Deus, ele está diminuindo Deus. Nós vimos essas diminuições até no arminianismo, onde o Deus é soberano. Não, Deus é soberano, mas Ele é tão soberano, mas tão soberano, tão poderoso, que Ele limita o seu poder para respeitar a vontade do homem. E aí você vê pessoas dizendo, Deus não vai fazer nada que você não permita. O que é isso? E as pessoas batem palmas e dizem amém, glória a Deus. Como glória a Deus? Quem é Deus? Se Deus não vai fazer nada que você permite, quem é Deus? É você ou é Ele? Não, Deus é soberano sobre a tua vida. Por favor, dá uma chance dele entrar no seu coração. Chama lá, canta. Vamos fazer igual Zaqueu que convidou Jesus. Não! Jesus é soberano. Não podemos acreditar nas deturpações. É Ele que chegou para você, que chegou para mim, que chegou para Zaqueu e disse, desce, porque hoje eu vou para a sua casa. Me convém estar lá. Estava escrito desde antes da fundação do mundo. Não depende de você, depende em Deus usar do seu poder soberano. Essas pessoas, elas tentam diminuir o que Judas fez. Essas pessoas defendem que você pode escolher as coisas que vai fazer ou não. E aí é engraçado você chegar para ela e dizer, então quer dizer que Judas poderia não trair Jesus. É isso que você está dizendo? Quem sabe eles tivessem coroado Jesus depois que o Império Romano caísse. Não, veja bem, é que Judas... Aí começa com os veja bem. Calma, veja bem, vamos ver. Não é bem assim. Diminuem Deus. Nós temos o pessoal de fala mansa, do teísmo aberto, da teologia relacional. Aí acontece uma tragédia. Aí as pessoas dizem, Deus está chorando com aquelas pessoas que morreram.
Deus foi surpreendido por aquele tsunami. As pessoas tentam advogar Deus, porque elas não têm firmeza bíblica, e aí vem um conceito humano e diz: tá, se o Deus de vocês permite que crianças sejam mortas, que inocentes sejam mortos, então Ele não é bom. E aí essa agressão em quem não tem base bíblica vai se transformar. Não, veja bem, Deus, Ele foi surpreendido, Ele deixou o homem com a liberdade, e aí o homem fez mau uso dessa liberdade, e por isso que aconteceu tal coisa. Mas isso não é o Deus da Bíblia. E não aceita esse conceito: morreu os justos. Deus não pode ser bom porque Ele deixou os justos morrer. Houve apenas um justo que morreu. Um! Em toda a história da humanidade. E só vai ter havido esse um. E digo mais: Ele não foi assassinado. Ele não foi morto. Ele entregou a sua vida por pecadores iguais a mim, iguais a você. Ponto. O nosso Deus mandou o povo de Israel entrar em algumas nações para exercer juízo. E a ordem era: mata homem, mulher, criança, animal, não deixa nada. Não, veja bem, Deus assim é politicamente incorreto. Deus não está preocupado em se adequar às pretensões filosóficas da época. Deus é Deus, ponto final. Se não aguenta, larga a mão. Só não se diz, não se autoproclame cristão. Não diga que você encontrou uma forma de cristianismo mais elevado, porque não é cristianismo. É longe de cristianismo. É anticristianismo. Ou como diz nosso querido apóstolo João, acristianismo. São anticristos. Não, Deus ele é surpreendido. Deus não sabe como as coisas vão acontecer. Deus está aprendendo também, está se desenvolvendo também. As pessoas dizem isso com seriedade, com ares, aí joga assim umas frases filosóficas, e aí os trouxas ouvem aquilo. Meu Deus, olha só, um cara prega um Deus meio brusco, tosco, ele manda, mata, faz, e o outro é um Deus que se relaciona comigo, ele aprende no relacionamento. A soberania de Deus banida completamente. Um Deus limitado, um Deus inseguro, um Deus indeciso, um Deus fraco, um Deus carente de atenção, um Deus dúbio, um Deus meio bipolar, um Deus sem justiça, um Deus sem propósito algum. Ele tem sido vendido nos púlpitos como verdadeiro Deus. E isso é idolatria. Isso é fazer imagens de Deus. Isso é vender imagens deturpadas de Deus. E isso é andar em condenação. Dizem que Deus colocou um limite em si mesmo. Deus, Ele coloca um limite em si mesmo, porque Ele tem tanto poder. Não entendem o absurdo que é essa colocação? Ele é tão poderoso e soberano que não usa o seu poder e soberania, mas Ele espera uma resposta do livre-arbítrio do homem. Nós estamos falando de um mandamento a Deus. Nós estamos falando de não fazer uma imagem de Deus, seja física, seja mental ou intelectual, agregada mental, que você vai começar a se dobrar e tentar ser a imagem e semelhança dessa imagem deturpada de Deus. Qual é a coisa mais importante que a Bíblia nos aponta? Isso, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio fazer o quê? A Bíblia inteira aponta para Cristo. E a história de Cristo na Bíblia é qual? Isso, de redenção. A história da redenção. Foi revelado tudo que nós precisávamos saber para isso. E a revelação máxima da Escritura é Cristo Jesus. Quando você pega, entendam o seguinte: a parte mais importante da Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse, que é a história da redenção apontada para Cristo Jesus, e você coloca todo esse conhecimento, essa revelação santa de Deus, submissa ao livre-arbítrio, destruindo a soberania de Deus, de que Ele salva quem Ele quer, e que Cristo de fato veio salvar,
Quando você vê pessoas que proclamam, dizendo que Cristo possibilitou que toda a humanidade fosse salva, ou seja, Ele não salvou ninguém, porque se Ele criou uma possibilidade, Ele não salvou ninguém, mas a Bíblia diz que Ele veio salvar os seus, esses seus escolhidos desde antes da fundação do mundo. 900 anos antes da crucificação, a profecia diz que Ele viu o trabalho, o seu esforço e se alegrou. Não, veja bem, então se há uma deturpação em algo tão sério quanto a salvação da pessoa, limitando a soberania de Deus, imagina em algo que é também sério, mas a idolatria de fazer uma imagem de Deus, mas que dá para empurrar com a barriga, muitas vezes, como a soberania ela é destroçada, ela é moída. Isso é terrível. Isso quando não vulgarizam um culto a um Deus que pode ser adorado de qualquer jeito. Ele quer mesmo é atenção. Ele é carente, ele não tem nada melhor para fazer. E aí se você conseguir fazer qualquer coisa que chame a atenção dele, vamos colocar um sorriso na boca de Deus. Vocês já ouviram isso? Então ele pode ser um Deus pequenininho, que ele pode ser adorado de qualquer jeito, que nós vamos surpreendê-lo, desde que haja sinceridade. A sinceridade é a chave de tudo. Se você for sincero, então tá bom. Ou então eles vendem aquele Deus garçom, aquele Deus que trabalha por 10%, e aí ele vai te servir por 10%. Botou 10%, e ele serve. Não deu os 10%, ele demora para trazer o teu x-salada. As pessoas vendem isso. E o pior é que tem muita gente que quer comprar esse tipo de Deus. É só você observar os patifes que vendem isso e os idiotas que compram isso. Ah, ele falou patife idiota. Fale patife idiota. Quer um outro termo? Anticristos. É mais leve, talvez. Eles querem, eles têm comichão. Eles procuram líderes conforme o ventre corrupto deles e se alegram. E quando você ensina a verdade, não, para longe de mim. Não é isso, não pode ser assim. Veja, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele faz quando quer. Ninguém pode impedir a Deus. E o que Ele faz é bom, o que Ele faz é perfeito, o que Ele faz é agradável, ainda que seja dolorido num determinado momento. Hoje na liturgia eu achei que nós íamos, quando foi falado em Hebreus, eu achei que nós íamos lá para a disciplina do Senhor, que por um momento ela não é agradável, mas ela produz bom fruto. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Ele faz o que quer. Agindo Deus, quem impedirá? Isso é Bíblia. Mas os homens idólatras dizem que se o homem não quiser, se o homem não permitir, Deus não age. Aí quando você diz que não dá para chamar uma pessoa assim de irmão, isso é muito radical. Isso é muito radical. Veja bem, existe um conceito de que Deus não pode trabalhar na vida da pessoa se a pessoa não deixar. Existe um Deus revelado na Bíblia que faz o que Ele quer, e agindo Ele, quem impedirá? Um segue um Deus, outro segue outro Deus. Dá para dizer que os dois seguem o mesmo Deus? Não! São diametralmente opostos. E Deus sempre faz tudo o que Ele quer, quando quer, como quer, que é bom, perfeito e agradável. E Ele faz isso para a sua glória. Esse é o ponto principal. Ele faz as coisas para a sua glória. Ele faz tudo de uma maneira que o seu nome seja mais glorificado. Isso é grandioso. Uma vez eu estava discutindo a respeito de salvação com uma pessoa, e ela batalhando sobre o amor. Não, Deus nos salva porque Ele nos amou. Aí eu levei ela. Não foi por amor de vós, mas por amor do meu nome. Meu Deus. Foi por amor a nós também, claro, mas esse amor a nós estava subordinado a algo maior, o amor ao seu próprio nome, à sua própria glória.
ao seu próprio nome e glória que é tão deturpado nos púlpitos, nos livros, nas músicas e nas orações. Aí, neguinho fica feliz dizendo: a gente não tem uma imagem aqui, então nós não somos idólatras. Mas cultuam uma aberração, e chamam essa aberração de Deus, de Jeová. Gênesis capítulo 1, versículo 1, já deveria ser suficiente para provar a soberania de Deus. No princípio criou o Senhor Deus céus e terra, ponto, acabou. Ele criou, Ele faz como quer, do jeito que quer, ninguém ajudou, Ele não pediu permissão. Ele faz, Ele domina. O próprio Êxodo, no capítulo 20, a introdução, o prefácio que nós vimos: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Deus não se adapta às criaturas de maneira alguma. Deus não se submete à criação de maneira alguma. Deus não muda o seu padrão. Deus não muda as suas exigências. Deus não está mais alegrinho agora na graça. É o mesmo Deus de Gênesis 1. É a mesma ira santa. E é o mesmo amor gracioso que salva, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele faz, Ele ordena o que quer. E não só faz e ordena o que quer, mas quando Ele ordena o que quer, Ele dá os meios para que aquilo que Ele quer que seja feito através do poder do Espírito Santo de Deus, conforme a sua palavra. Para que tudo isso? Para que o seu nome seja glorificado, para que ninguém se vanglorie. Agora notem o seguinte: ao abandonar o conceito bíblico de soberania e iniciar esse processo de limitar Deus, foi dado início à idolatria também. Veja, primeiro porque não se adora mais o Deus triuno, e sim um Deus menor. Segundo, porque mesmo que a ideia seja adorar ao Deus triuno, com a soberania mutilada, o homem a assume. O homem assume o posto de soberano, e aí ele faz o que quer. Inclusive, se ele faz o que quer na sua vida, naturalmente o seu culto a esse Deus mutilado vai ser da forma que o homem quer. Isso vai ser dado como... Não, Deus vai aceitar. É com sinceridade. É suficiente. Isso é terrível, irmãos. Dessa forma, o que era para ser louvor a Deus se transforma em um passatempo sensorial para o homem. Oh, o culto lá é tão gostoso. O culto é tão gostoso, é tão bom. Está até um arrepiozinho. Culto gostoso é o culto avivado. É bacana. É um culto divertido. Não é aquele culto onde o cara abre a Bíblia e fica falando, e falando, e falando, e falando. Afinal de contas, esse livro que o cara lá está falando, ele diz assim: como crerão se não dançarem? E como não dançarão se não pudermos fazer o que quisermos? E como não faremos o que quisermos se não tiver uma iluminação mais fraca, e fumaça, e atabaques, e foguetes? Não. Infelizmente, para a informação dessas pessoas, é como crerão se não há quem pregue. É pela pregação. E quem determinou isso? Foi algum homem de Deus? Foi Jonathan Edwards? Foi João Calvino? Não, foi o próprio Deus. Ele determinou desta forma, e dessa forma que tem que ser. Dessa forma que ele tem que ser louvado, adorado e glorificado. O adorador moderno, ele age de acordo com os seus ideais de certo e errado, e de pode e não pode. E aí ele começa a qualificar as coisas. Não, isso pode, claro que pode. E aí ele para de olhar para a palavra de Deus como a regra normativa disso. E aí começa com os subterfúgios. Ah, veja bem, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Se ela fica quieta, então nós podemos. A diferença entre os puritanos e nós, novamente, eles faziam o seguinte: o que a Bíblia ordena, faz. O que a Bíblia condena, não faz. O que a Bíblia silencia, nem pense nisso. Ah, mas isso é muito radical. Quem dera nós vivêssemos num radicalismo com erros. Os puritanos tiveram muitos erros, mas
Sabe aquela saudade daquilo que você não viveu? Que saudade daqueles erros, comparado com os nossos erros. Então, o adorador moderno, com seus ideais de certo, errado, de pode, não pode, de acordo com os seus sentimentos, com os seus desejos e preferências, e acreditam que se for feito melhor, fizemos o melhor para Deus. Como para Deus é melhor, nós compramos o melhor sistema de som. E daí que tem alguém passando fome na igreja, Deus precisa ser glorificado com o melhor sistema de som, senão Ele não aceita. Nós temos que tocar o funk gospel no melhor sistema de som, porque nós entendemos que Deus deve ser glorificado com todos os ritmos. Ora, o que tem? Então eu acredito que fazendo melhor e fazendo com sinceridade, Deus vai ser agradado. Ou pior, Ele tem a obrigação de ser agradado. Irmãos, Deus não vai rejeitar o que você faz sinceramente. Deus deu o teu melhor, Ele não vai rejeitar. Vejamos os exemplos bíblicos disso. Eu passei por cima assim, semana passada nisso, mas agora vamos olhar um pouquinho mais a fundo, alguns detalhes de pessoas que resolveram adorar Deus do seu jeito, que imaginaram estar certo, mas desprezaram as instruções bíblicas. Se o irmão quiser abrir, beleza, senão eu só abro e leio. Levítico capítulo 10, Nabade e Abiú. Levítico 10, do 1 ao 6. Eu vou ler, anote e leia depois em casa, preste atenção na leitura. Nadab, eu falei Nabade. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés, tio deles, a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não bastou Deus consumir eles, ainda disse o seguinte: olha, não chora por eles, não ousem chorar por eles, porque se vocês chorarem por eles, todo Israel vai pagar. Mas o que eles fizeram? Eles levaram um fogo estranho. Eles eram filhos de Arão. Arão era o primeiro sumo sacerdote. E aí eles vão fazer algo que o Senhor não ordenou. Era algo que era comum de ser feito. Era comum, mas o Senhor não ordenou. Não para eles, não naquele momento, não daquele jeito. Levaram um fogo estranho para mostrar a sua santidade, para glorificar o seu nome. O Senhor os consumiu, o Senhor os matou com fogo. E eu pergunto para os irmãos: quantas práticas ou quantos elementos nós temos em nosso culto que o Senhor não ordenou? Quantas coisas nós fazemos que o Senhor não ordenou? Quanto fogo estranho nós temos trazido à presença do Senhor? Será que Ele vai precisar queimar alguém? E como eu falei há uns 2, 3 cultos atrás, se Ele ainda de quando em quando queimasse alguém, a igreja ia se atentar para isso. Mas Ele está deixando. Romanos 1, entregou. Façam o que vocês querem, porque eu já estou deixando vocês se alimentarem da própria condenação de vocês. Coisa terrível. Temos outro exemplo, a profanação de Saul em 1 Samuel. 1 Samuel 13, diz o seguinte, verso 8: esperou Saul 7 dias. Pô, olha só que cara legal. Ele é rei, ele esperou 7 dias o sacerdote. É tempo suficiente, nós não esperamos em 7 minutos, né? Ele esperou 7 dias. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali.
Saul se desespera. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: veja bem, vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu duvidei de Deus e o diminuí, e eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Então eu vou fazer algo da minha vontade, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, tolamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Saul, quem que era? Saul era o ungido do Senhor nesse momento. Não toca no ungido do Senhor. Saul era ungido. Não toca no ungido do Senhor, dizem hoje os caras que são untados com óleo e estão na liderança. Mas ele, como rei de Israel, escolhido pelo próprio Deus, ungido de verdade, ele tinha sua função, e a sua função não era ser sacerdote. Como rei, ele deveria obedecer fielmente, firmemente e exemplarmente ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós, em descarada desobediência, não tentamos ajudar ou não tentamos agradar a Deus do nosso jeito? Vendo que está demorando, vendo que estava um negócio complicado, vamos tentar fazer do nosso jeito. Temos mais um exemplo, em 2 Samuel 6, a irreverência de Uzá. 2 Samuel 6, verso 3, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo, presta atenção nisso, num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Até aqui. Foi segurar a arca. Qual o problema disso? Havia um belo cortejo, alegre, com instrumentos, era avivado, era extravagante. Se deixasse mais um pouquinho ia aparecer alguém engatinhando ali. Era pomposo e principalmente era desobediente. O cortejo tinha que ser simples. Números, capítulo 4, verso 15, nós encontramos uma instrução para os filhos de Coate. Os filhos de Coate, também da tribo de Levi, eles tinham a função de lidar com as coisas sagradas. Só que eles não podiam tocar nas coisas sagradas. Somente os sacerdotes tocavam. E aí, Números 4,15 diz assim: os filhos de Coate virão para levá-lo, os instrumentos sagrados, mas nas coisas santas não tocarão. Por quê? Para que não morram. Então como é que deveria ser levada a arca? A arca tinha os ganchos, não é bem ganchos, esqueci o nome. Tinha os ganchos, tinha que ser passado uma vara, ia no lombo dos sacerdotes, dos levitas. Não era para ir num carro de boi, por mais que fosse bonitinho e agradável. Não era para ter danças e adufes e coisa, e muito menos era para um boi tropeçar e para um cara botar a mão para não deixar a arca cair, porque era para estar no lombo dos homens específicos que poderiam tocar nas coisas santas. Uzá, ele foi ajudar a Deus. Notem bem. E notem principalmente o seguinte, que é uma lição muito clara para os dias de hoje. Uzá errou. Mas por que Uzá errou? Quem que errou primeiro? Isso, os líderes. Os líderes erraram. Uzá foi uma vítima. Mas Deus matou quem nessa história? Uzá.
aquele líder ele é corrupto, mas as pessoas que estão lá são tão sinceras. Quantos Uzás estão sendo mortos espiritualmente? Não interessa se eles estão sendo sinceros. Talvez ninguém foi mais sincero que Uzá a não querer que a arca caísse. Mas havia um erro grosseiro, grotesco, que não poderia passar. A arca não poderia ser levada em carro de bois, mas no lombo dos sacerdotes. 2 Samuel 6,13 dá o exemplo. Sucedeu que quando levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Os bois eram para ser sacrificados, não para levar a arca. E eles davam uns passos e sacrificavam. Davam mais uns passos e sacrificavam. Notem, o erro dos líderes gerou o erro de Uzá, que morreu. E aí eu pergunto para vocês, você já errou porque os seus líderes lhe conduziram ao erro? Eu já bastante. Mas eu não sou inocente disso. Ninguém é inocente. Nós temos Bíblias. Por que não lemos? Por que não confrontamos? Nós brigamos por time de futebol. Nós brigamos por partido político. Nós brigamos para ver qual é o melhor seriado. Nós brigamos para ver qual é o melhor herói que vai interpretar, ou qual é o melhor ator que vai interpretar um herói no filme. Mas nós não conseguimos chegar num líder de Deus com a Bíblia aberta e dizer, olha, você está ensinando isso e a Bíblia está falando o contrário. Ou eu estou errado ou você está errado. Então me esclareça. A gente não tem isso. E aí a gente vai. Igual aquelas vaquinhas de presépio, passando na cabeça que esse cachorrinho fica no carro. E aí a gente erra. E aí a gente é culpado. A oferta de Caim, Gênesis 4. Deixa eu me apressar. A história é conhecida. Gênesis capítulo 4, segunda metade do verso 2. Diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, o que acabou causando o assassinato de Abel. Notem, ambos vêm a Deus como sacerdotes do mesmo Deus. Mas por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Nós temos algumas interpretações. João Calvino, à luz desse fato narrado em Hebreus capítulo 4, afirma que Caim ofereceu sem fé. O teólogo liberal von Rad afirma que a oferta de Caim era incruenta, era sem sangue, conforme tinha sido estabelecido por Deus, quando Deus sacrifica um animal para, com o couro dele, vestir, né, simbolizando a justiça, a Adão e Eva, e esse sangue derramado mostrando que sem sangue não há remissão de pecados. E aí, um teólogo reformado, estudioso do Antigo Testamento, Bruce Waltke, afirma que Caim, ele parecia religioso, mas seu coração ele não dependia de Deus. Ele traz alguns frutos, ele faz de qualquer maneira. E o pecado dele então seria a superficialidade. E Abel já traz o primogênito dos seus animais, né? O mais gordo. Eu acredito que nós podemos juntar essas três interpretações. E eu tenho uma tendência, por mais que von Rad seja um liberal, de me agradar mais na interpretação de von Rad, que é pelo sacrifício não ser incruento. Deus tinha dado um padrão, mas é claro, nós não podemos pegar, se Caim, ele vai oferecer algo que Deus não tinha ordenado, obviamente que ele ofereceu sem fé, como diz Hebreus 11, Calvino falou. E obviamente que se ele pegou de alguns vegetais, ele fez isso de uma forma superficial, despretensiosa. Claro que daqui pegar isso e pedir uma oferta, dizendo que você não pode trazer qualquer coisa igual Caim, e você tem que trazer igual Abel, da gordura, aí é uma aberração muito grande, né? Mas entendam isso, eles não fizeram o que Deus havia mandado. Eu vou cortar aqui. O que importa, meus queridos irmãos, desses exemplos, para nós, hoje, é atentarmos para o seguinte: há a existência de um princípio bíblico, determinado por Deus para nós o cultuarmos. Nós devemos nos submeter à autoridade da Bíblia, porque ela é a revelação de Deus, ela é totalmente inspirada por Deus.
Não é líderes, não é o nosso coração, não é o nosso sonho, não é algum profetinha. É a palavra de Deus. E sempre ter em mente a absoluta soberania de Deus sobre absolutamente tudo. Ora, entenda o seguinte: se aqueles ritos e aqueles cerimoniais e aquelas ofertas e aqueles sacrifícios que tinham sido ordenados no Antigo Testamento, eles são proibidos no livro de Hebreus, todos os que apontavam para Cristo Jesus, eles não só, eles são literalmente proibidos. E analisem, se o que Deus ordenou, Ele proibiu, como é que a gente vai oferecer algo que Ele nunca ordenou? Se aquilo que Ele tinha feito como mais santo e precioso para apontar para o sacrifício de Cristo, Ele não permite mais, Ele não aceita mais, como é que a gente vai tirar da nossa cartola algum tipo de oferta ou culto a Deus achando que Ele vai aceitar? Algo que Ele nunca ordenou, algo que Ele nunca autorizou. Entendam, Deus não aprova a criatividade, Ele não aprova a inovação no seu culto. O culto a Deus ele é orientado pela palavra de Deus. O culto a Deus é simples e já foi especificado. A raiz do culto verdadeiro, ele não está na nossa sinceridade. Não que podemos abrir mão, ele tem que ser sincero, mas a raiz não está na sinceridade. A raiz do culto está na obediência. Essa obediência tem que ser com sinceridade fiel. É como se, deixa eu dar um exemplo do Dia das Mães, um exemplo tosco, mas é como se a sua mãe lhe pedisse uma determinada flor. Eu quero que você me traga essa flor, eu vou ser feliz com essa flor. E você despreza isso, mas você vai até o fundo do oceano e traz uma pedra maravilhosa do fundo do oceano. E você vem com pessoas, uma carreata e gente com fogos de artifício e dançarinos e música e aqueles carros de aniversário ridículo e aquela coisa toda para ela e dá aquela pedra para ela e você acha que ela vai aceitar. Mas ela queria só a flor estava se bobear no quintal. O culto a Deus é simples, é da forma que Ele ordenou, não é do jeito que a gente acha que dá para incrementar. Vamos deixar Ele mais bonito, vamos botar um sorriso no rosto de Deus. Temos que compreender que sinceridade não justifica culto. Culto falso não é justificado pela sinceridade, senão nós poderíamos pegar a sinceridade e justificar outras coisas. O pessoal dançou igual o rei Davi no culto, mas foi com sinceridade, deixa. Não, tudo bem, vamos pegar outras coisas também. Eles acreditam que não existe trindade, mas eles acreditam sinceramente nisso. Então deixa. Eles acreditam que Jesus não ressuscitou, mas então deixa. Eles acreditam que Deus é tão soberano que limita o seu poder e o livre-arbítrio do homem é que manda no universo. Deixa, porque eles são sinceros nisso. Ou vamos usar um outro exemplo. O cara, olha, de vez em quando ele tem uma inclinação à pedofilia. De vez em quando ele faz um negócio estranho. Mas ele é tão sincero quando ele ora. Sinceridade não apaga erro. Em nenhum aspecto. Muito menos no culto a Deus. Portanto, culto falso é pecado de idolatria. O modo mais elementar de idolatria é através de imagens, óbvio. Mas culto falso é pecado de idolatria. Como eu falei, imagens são proibidas, porque a imagem é uma criação limitada, feita por uma criatura limitada, com materiais limitados, que vão ser imperfeitos e nunca vão representar a Deus e a glória de Deus, vão sempre diminuí-lo. A Bíblia não autoriza. Hoje é normal nós vemos até representações de Cristo, principalmente na igreja evangélica. Ela começou a se deixar. É o leãozinho, é o cordeirinho, é o Jesus de costa, é o Jesus às vezes fora da cruz. Ele está fora da cruz, é melhor que o católico, aquela coisa toda. Mas vai representando, é o Jesus no Monte das Oliveiras, sangrando, é o Jesus assim, assado. Quase sempre ele está sofrendo, ele está apanhando, é quase sempre antes da ressurreição. Notem o seguinte, a imagem que a Bíblia quer que nós tenhamos de Cristo Jesus é dele glorificado, é dele Rei dos Reis, é dele inacessível, algo que nós temos uma expectativa, porque sabemos que a hora que ele se manifestar, nós haveremos de ser como ele, mas até lá nós não sabemos como ele é. Isso não tem como ser representado, e se não tem como ser representado, toda representação é falsa, é um ídolo, e é terrível.
Deixa eu pular isso. A Bíblia ensina que a idolatria tem a raiz na queda. É o que nos apresenta Romanos, capítulo 1. Por que logo hoje eu fui fazer mais Romanos? Tudo bem. Romanos 1, verso 22. Notem o seguinte: por quanto tempo, 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é idolatria. Notem bem, o leão da tribo de Judá, aí faz o leão representando Cristo Jesus. O leão é um quadrúpede? Ou não? Não está claro aqui. Está claro. Deus representado como homem, o Senhor, representa às vezes uma imagem da Trindade, né? É um pombo, é um senhor bem idoso com a barba bem grande, assim, nível hard, e aí depois um com a barba menor, esse é Jesus, né? Que a barba cresceu menos. Mas Deus é espírito, não tem corpo. Qualquer semelhança de corpo diminui ele. Achando-se sábios, mudaram a glória de Deus. Assim a adoração a Deus é muito mais antiga que a idolatria, mas a idolatria corrompe a adoração a Deus. Deixa eu pegar mais aqui para frente para nós irmos para o final. Tá. Nós devemos notar o seguinte: a Bíblia, ela nos dá o princípio para glorificarmos a Deus, o princípio para o culto a Deus. É na Bíblia que nós vemos isso, não é em nenhum outro lugar. Princípios são retirados da Bíblia. Existem princípios, existem costumes. E os costumes têm que ser adequados aos princípios. E os princípios têm que ser norteados pela Bíblia. Um exemplo tosco para os irmãos se localizarem: culto ao Senhor nos domingos. O que é isso? Princípio bíblico. Tem que haver. Você não pode abrir mão disso, nem de participar, nem de realizar. Agora, costume, culto pela manhã. Nós fazemos o culto pela manhã, isso é um costume. Temos o costume de nos reunir às 9, podia ser às 10, podia ser à tarde. Isso é costume, isso pode ser alterado. Só para nós. Agora vamos botar isso para outro exemplo. Olha, desde que eu me conheço por gente, a gente faz músicas instrumentais na igreja. Desde que você se conhece por gente, 40, 50, 60 anos, mas nunca foi assim. Isso é coisa nova. Você tem que pegar o princípio bíblico. Esse tipo de culto não glorifica a Deus. Eu quase apanhei na cara aqui quando eu falei contra o apelo. Olha, não, mas o apelo sempre houve o apelo. Não, o apelo é costume. Um costume que nasceu em 1800 e pouco, com Charles Finney. Ou antes de Charles Finney, ninguém se converteu no mundo, porque não havia o apelo. É isso que você quer dizer? Né? Porque o cara queria me bater quase, porque como é que as pessoas vão se converter? Como sempre se converteram, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, se arrependendo de seus pecados, e não vindo na frente depois de uma pregação de Malaquias 3:10 e aceitando Jesus, né? Isso é costume. Quando você identifica o costume, é banda, é dança, é chofar, é um tipo de música, de cerimônia, de óleo, disso, daquilo, de entrada, entra com alguma coisa, você nota que esse costume não é princípio bíblico e vai contra o que você faz, corta. Você se arrepende do pecado de idolatria e corta. E toca a tua vida para frente, arrependido e glorificando a Deus. Antes de ir para as aplicações, deixa eu perguntar algumas coisas para você. Só uma última coisa que eu tenho que falar. A Bíblia compara o falso culto sempre com a idolatria. Falso culto na Bíblia é sempre linkado com idolatria. Idolatria é sempre linkado com o quê? Adultério. Sempre que fala em idolatria na Bíblia está falando em adultério. E que forma que é esse adultério? É você desprezar o noivo, desprezar o esposo e adulterar com algum ídolo. É você colocar um outro Deus diante de Deus e adorar esse outro Deus, se relacionar com esse outro Deus. Então entendam isso.
Sempre que tem falso culto, é idolatria. Idolatria é um adultério, uma infidelidade para com Deus. E aí eu pergunto para os irmãos: você tem sido fiel ao noivo no seu culto? Você tem adulterado com outros deuses? Tem feito outros deuses? Tem adorado outros deuses, ainda que achando que é o Deus de Israel, mas na realidade é um bezerro de ouro, é um Deus mutilado, é um Deus diferente das Escrituras? Você tem adulterado com práticas não ordenadas pelo noivo, com coisas que você acha que ele vai gostar, com coisas que o seu coração ordena? Queridos irmãos, uma coisa que nós devemos nos envergonhar, mas nós não nos envergonhamos sozinhos. Todos nós somos idólatras. Todos nós pecamos por idolatria. Todos nós. E aí nós somos obrigados a lembrar da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a sua graça. Glória a Deus que nós não estamos debaixo da maldição da lei. A lei nos guia para um caminho excelente. Ela aponta para Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Isso é nos reputado. Nós nos agarramos ao que Cristo fez. Nós só somos aceitos diante do Senhor Deus, nosso Pai, por causa da obra mediadora de Cristo Jesus. Ele não aceita o falso culto, mas o nosso culto é sempre, ainda que verdadeiro, ainda que o culto, ainda que você busque fazer tudo da forma que a Bíblia especifique, tudo é contaminado pelo pecado. Toda prática que você tem, por mais excelente que seja, é contaminada pelo pecado. E o nosso Deus não aceita coisa mais ou menos. Ele não aceita quase certo. Ele não aceita, a noiva tem que estar sem ruga, sem mancha. Como é que Ele nos aceita então? Olhando através de Cristo Jesus. Glória a Deus pelo maravilhoso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que nos preserva. Deixa eu falar algumas aplicações para os irmãos para nós encerrarmos. Primeiro, nós devemos ter grande interesse pelo culto a Deus. Grande interesse. Deus tem. Se Deus tem grande interesse pelo seu culto, nós também devemos ter. Devemos observar a palavra e devemos fazer todas as coisas com uma obediência consciente em todos os aspectos que a palavra nos instrui, e não com axiologias, não com aquilo que a gente imagina que possa ser. O uso de imagens, músicas, ritos, comportamentos estranhos têm que ser abominados. Nós temos que ter um comportamento solene, temos que ter temor, temos que ter consciência de oferecermos o melhor em uma sincera obediência. Segundo lugar, veremos ainda no quarto mandamento o Shabá do Senhor. Mas eu adianto que temos de ter cuidado de participar do culto a Deus. O culto a Deus é importante, o culto a Deus foi ordenado, o culto a Deus foi dito como é que tinha que ser feito e não ser feito. Logo é importante que nós participemos dele, de tal maneira que ele é uma obrigação a nós, mas não deve ser uma obrigação pesada, mas uma obrigação como que uma bênção de Deus, uma bênção vital de Deus. Ele nos permite que nós participemos de um agrupamento que vai glorificar o seu santo nome. Isso é uma dádiva de Deus. Nós devemos, assim como diz Salmos, assim como uma corça anseia pelas águas, nós devemos ansiar por estarmos juntos glorificando a Deus. Deve ser um momento alto da nossa semana. Não algo obrigado, não algo que você pode desprezar com algum outro compromisso. Terceiro lugar, nosso compromisso é com Deus. É um complemento disso. Todo outro compromisso, trabalho, lazer, preguiça, deve ser evitado. Nós temos um compromisso de cultuar. Se Ele deu o mandamento de cultuar e deu as regras, quem somos nós para não fazermos? Quarto e último, qualquer prática, seja acréscimo, seja decréscimo, deve ser abolida. Deve ser abolida, por mais que doa, deve ser abolida. Quando é contrário, quando não ordenado na palavra de Deus, nós devemos buscar abolir. Você entendeu que alguma coisa que você está fazendo é contrário à palavra de Deus?
Morre para aquilo. Morre para aquilo. Ah, mas eu estou em dúvida de tal coisa ainda, não estou esclarecido nisso. Eu tenho dúvida, então para. Até você ter certeza, para. Algumas igrejas que passaram pelo processo que nossa comunidade passou de se reformar, elas pararam com ceia, até ter um entendimento de como devia ser. Pararam com diversas coisas, diversos ritos, porque elas não tinham entendimento de como deveria ser. E aguardaram no Senhor para não errar. Na dúvida, para, abandona, espera ter esclarecimento. Não é aquela, não falou, então a gente tem um espaço para fazer. Entenda o que diz Paulo em Romanos 14. Tudo o que não é feito por fé é pecado. Se não está na palavra de Deus, ou se a palavra de Deus fala contra, ou se a palavra de Deus fala diferente, você não pode ter fé. A não ser que você seja louco. E se você não faz por fé, o culto a Deus tem que ser feito por fé. O que não é feito por fé é pecado, é também idolatria. Ainda que seja da maneira certa, no jeito certo, ao Deus certo, se não é feito por fé, é idolatria. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelos esclarecimentos da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos que em algum nível nós temos sido idólatra. E infelizmente, geralmente em níveis grandiosos. Não nos permita ficar apontando o erro dos outros e não olharmos os nossos. Nos auxilia, Senhor, a tirar as traves dos nossos olhos. E depois que nós tirarmos as traves dos nossos olhos, que nós começamos a tirar os ciscos dos nossos olhos, para depois querer olhar para o próximo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Glorificamos o Teu santo nome pela obra de Cristo Jesus, que nos livra da maldição da quebra desse mandamento. Senhor, como é difícil a nossa carnalidade, ela se agrada demais em ídolos, em formas de culto que não são ordenadas por Ti. Modifica, Senhor, as inclinações dos nossos corações. Destrói, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Que nós possamos ter um culto simples, possamos ter um culto conforme a Escritura manda. Que nós não nos importemos com os nossos sentimentos, que nós não nos importemos com as críticas dos de fora, mas que possamos ter firmeza para sermos fiéis naquilo que a Tua Palavra ordena. E longe de nós, Senhor, nos orgulharmos de qualquer avanço nessa área. Longe de nós olharmos com desprezos para outras formas de culto ou para outras igrejas, achando que nós estamos fazendo grande coisa. Nós estamos fazendo pelo Teu efetuar em nós. Nós estamos fazendo porque Tu nos deu essa inclinação. Nós estamos fazendo na força do Teu Santo Espírito. E nós estamos fazendo simplesmente aquilo que Tu ordenaste. Por isso, seja sempre glorificado o Teu santo nome, como ele tem que ser. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.